está plantando para remédio, por que você não vai tirar fio e fazer uma camiseta? Hoje a gente tem mais de 300 associações no Brasil e mais de 200 mil pacientes das associações. Pô, a gente tem quase 500 mil de frascos sendo dispensados por associações por ano. Mas a gente deita a cabeça no travesseiro tranquilo, sabe? Eu não vendo mais fralda, eu faço um negócio que eu sei que eu tô ajudando o Brasil a ir pra frente. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Você conhece a USA Hemp Pharmaceuticals? A USA Hemp é uma das empresas pioneiras em cannabis medicinal nos Estados Unidos, com atuação completa em toda a cadeia produtiva, do cultivo orgânico ao processo de extração, sempre com rigor técnico e responsabilidade. Os produtos são desenvolvidos com excelência farmacêutica, unindo inovação, pesquisa e uma ampla variedade de formulações, que tem full spectrum, broad spectrum, isolados de CBD, CBG, CBN e até THCV, que são criadas para atender diferentes perfis de pacientes e necessidades clínicas. Com foco na qualidade e no acesso, a USA Hemp oferece segurança, eficácia e confiança no tratamento com cannabis medicinal. Para saber mais, acesse usahempbrasil.com e descubra como ciência e cuidado caminham juntos. USA Hemp Pharmaceuticals. Da planta ao paciente, com compromisso e inovação. Olá, olá! Bem-vinda, bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode, que hoje vai falar de futuros possíveis para cannabis no Brasil, lidos a partir dos preciosos dados levantados pela Kaya Mind, que o Thiago Cardoso é cofundador dessa empresa única no Brasil de levantamento e análise de dados, vem apresentar pra gente em primeira mão. Dados esses que você vai poder mergulhar por completo no anuário de 2025 da Cannabis Medicinal, que a Kaya vai publicar completinho em novembro. E eu, que adoro informação inédita, tô aqui felicíssima. Então, sem mais delongas, Thiago, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Muito obrigado, Anitta. Muito obrigado pra todo mundo. Bom dia pra quem tá ouvindo a gente aí. É um prazer muito, muito grande estar aqui. Então, nossa parceria ela vai de longa data nesse mercado, né? Acho que basicamente desde que a Kaya surgiu ali em 2020, a gente se aproximou, porque também a gente admira muito, muito o trabalho que você vem fazendo e a importância que é divulgar, né? Porque a gente costuma dizer que, 5 anos atrás tinha muito pouca matéria de conteúdo positivo sobre o tema. E aí essas matérias elas começaram a se normalizar na grande imprensa, digamos assim, mas sempre por um viés muito lúdico, muito teórico, por gente que não conhece. A gente vê as suas matérias sempre indo mais a fundo, fazendo provocações, né? Uma das poucas jornalistas que consegue cobrar diretamente a Anvisa, né? Não passar panos para algumas das coisas que eles fazem. Então, assim,
prazer estar aqui, vai ser um papo muito legal e admiramos muito seu trabalho, você já sabe disso. Porra, ouvir isso de você é, assim, o máximo onde eu posso chegar, porque realmente a admiração é recíproca, o trabalho de vocês é impressionante, eu falo isso sempre. Eu diria que é a empresa mais importante do setor hoje, porque dá justamente essa possibilidade, né, de a gente trabalhar com fatos, com dados que naturalmente vão servir de convencimento para a esfera pública e também para a sociedade. Então, Ti, vamos lá. Antes de entrar nos dados em si, eu queria que você fizesse uma retrospectiva dos avanços da cannabis em 2025, comparativamente com os movimentos de anos anteriores, né? Você diria que esse foi um ano de consolidação ou no que ele se difere de 2024, 2023, etc.? Pô, muito legal. Então vamos lá. Eu não acho que esse foi um ano de consolidação, acho que essa é a primeira coisa. Acho que a gente está num momento de mercado, né? Acho que antes de voltar e comparar com os anos passados, a gente está num momento de mercado que eu costumo falar e que eu ouvi isso de uma secretária da Justiça ali em Brasília, que a gente está num momento de entropia de mercado, né? Então o que significa? Que tem muita coisa acontecendo no paralelo, grandes coisas acontecendo que ainda não tiveram uma conclusão de para onde vai e a gente tá na beirada, né? Então a gente tá gravando isso dia 25 de setembro, na teoria dia 30 a gente vai ter uma grande resposta ou não sobre a questão da regulamentação do plantio no Brasil. Então, né, não só isso, como a gente está também na beira de ter uma revisão da RDC 327, né, da resolução da Anvisa que rege a venda nas farmácias, hospitais, etc. Então isso vai ser para quem não tá tão por dentro assim, né, do mercado, isso vai ser uma grande mudança. Todas as empresas do mercado, de todas as vias de acesso, tão bem cautelosas com esse tema, digamos assim, porque ele pode ir para vários lugares diferentes, a gente não sabe o impacto que ele vai ter no acesso dos pacientes, nos médicos e nas próprias marcas. Então essa revisão da RDC 327, a gente teve esse ano também, por parte da Anvisa, algumas tentativas de, eu não vou nem dizer boicote, mas de restrição da RDC 660, que não foram para frente ainda bem, mas isso gerou toda uma insegurança também no mercado por conta disso. Agora está um pouco melhor, porque até vi o Leonardo Navarro aqui falando um pouquinho sobre isso, mas agora a gente tem pelo menos um quadro de diretores, com esses 3 novos diretores que foram empossados aí semana passada, um pouco com um diálogo, acho que ele falou algo muito parecido, vou até citar de novo aqui, com um diálogo mais aberto, né? Com certeza. Né? Não significa que isso vai avançar. Mas... Não está nada garantido. Exatamente. Mas temos vamos conversar. Temos pelo menos ali pessoas agora que têm um olhar realmente mais técnico, né? Porque tem alguns diretores lá que pegavam um pouco a pauta para, enfim... com decisões que fortalecem grandes empresas, né? Politizando, exato. Uma pauta 100% política, não adianta. A Anvisa é política, né? Eles podem falar que não é técnico, também, mas é muito política, claro. Então, a gente está nisso, né? A possibilidade da revisão da 660, a eminência da revisão da 327 entrando em vigor, a questão do cultivo e como que vai ser esse cultivo no Brasil, se vai ser, né, a Anvisa quer que ele seja só voltado para o medicinal da 327, das farmácias. A gente tem uma proximidade muito forte com o Ministério da Agricultura e com a Embrapa, que já falaram que isso não existe. Se botar a planta na terra, tem que ser utilizada a planta inteira para todos os fins. Por favor. Né? Porque senão você vai estar literalmente queimando dinheiro, queimando todos os potenciais não psicotrópicos, não nada que essa planta pode oferecer, né? Porque você está plantando para remédio, por que você não vai tirar a FIP e fazer uma camiseta? Qual é o sentido disso? Cara, então, inacreditável. Tá, então ano de entropia. Ano de entropia, 100%, que não acaba, né? Estamos quase em outubro, a gente... não tem clareza para onde vai, ou até tem indícios, né? Tem análises para onde vai cada uma, mas na prática a gente não sabe para onde o mercado vai em 2024, 2026, 2027, 2028, principalmente. A comparação com os anos passados, só para fechar e te passar também, ela é difícil de fazer, né? Então, por quê? Pensando do ponto de vista do medicinal,
né? A gente teve em 2024 a entrada de alguns modelos de negócio no mercado diferentes do que a gente tinha até então, né? Então, modelos de negócio que são que eles dependem menos do médico e mais do paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual que é a linha, né? O fluxo normal de uma empresa do mercado medicinal de cannabis hoje no Brasil? É um mercado controlado, então você só pode acessar o produto legalmente de cannabis se um médico te prescrever. Então, o que a grande maioria das empresas faz? Ela olha para o médico como seu cliente, digamos assim, né? Ela precisa ir atrás de médico, abrir novos médicos, convencer novos médicos. Tanto é que esse é o maior gargalo do mercado hoje, né? A gente tem mais de 1 milhão de profissionais de saúde que podem prescrever cannabis, somando médicos e dentistas. E a gente tem menos de 10 mil prescrevendo recorrentemente, todos os meses. E a gente já teve mais de 60 mil que já prescreveram em algum momento. Então, essa retenção é algo muito difícil que as marcas vão muito atrás, educação médica, representante, mas isso é caro, né? Você levar um representante para ir num médico no interior do Pará, isso é caro. Então, acabaram nascendo modelos de negócio que eles simplificam muito as consultas, por exemplo, até deixando elas automáticas, enfim, acabou que teve essa mudança e o mercado, ele mudou um pouco de centro gravitacional. De centro gravitacional, exatamente. Hoje a gente vê esses modelos de negócio crescendo muito acima do que os modelos de negócio mais tradicional. Então, isso mudou a cara do mercado de 2024 para 2025. E aí 2025 culminando em toda esse momento de entropia que a gente falou. 2023, sendo sincero, a gente tem um mercado que eu costumo dizer que é o primeiro ano real de mercado nos moldes que a gente tem hoje, por conta das atualizações de regulamentação, né, de 660, que antes era a RDC 570, que antes era 35, e aí a gente vai mudando. Então, nesses moldes, eu costumo dizer que o 2023 foi o primeiro ano, foi dos últimos anos o ano que mais cresceu, porque estava em cima de uma base pequena, mas acho que é isso, né, um mercado que até desde lá até agora ele está escorado no medicinal, e aí tem as associações, obviamente, que andam no paralelo. Muito bom, Ti. E assim, no ano passado tinha uma expectativa muito grande do setor sobre a grana movimentada pela cannabis, que poderia ter chegado à casa do bilhão, mas essa expectativa não chegou a se confirmar por conta da proibição das flores, que deu ali uma freada, né? Então, o mercado em 2024 movimentou pouco mais de 800 milhões. E aí, Ti, em 2025, a gente finalmente chegou nessa casa do bilhão? Legal você falar isso, porque esse é um dado que a gente vai soltar no detalhe, obviamente, no anuário em novembro, mas a gente está essa semana fechando essa projeção de tamanho de mercado. E até onde a gente está vendo, tem alguns refinamentos ainda para serem feitos, tá? De variáveis, etc. Mas vai passar de R$1 bilhão, sim. Claro, que a gente está somando a 660, né, a importação, a farmácia, os acessos via judicialização, SUS e etc. E as associações, né, que inclusive tiveram entre todas essas vias o maior crescimento de um ano para o outro, percentual. Óbvio. Isso que eu ia te perguntar justamente, né, porque quem é que está girando as maiores cifras no Brasil, né? No anuário de 2024, vocês trouxeram informação de que a via de importação era responsável, se não me engano, ali por quase 40% do total. Isso. Seguida das vendas nas farmácias, e as associações ficavam em terceiro lugar. Isso. Esse ranking mudou? Me fala um pouquinho desse crescimento das associações. Hoje a gente tem depende do mês, tá? Então associações, elas seguem sendo o menor dos dias de acesso, que é natural, né? Seria muito estranho se a via das associações tivesse mais paciente do que a Hypera, sabe? Do que a Biolab, do que... Então, acho que é comum até pela especificidade de cada uma das associações. Então, diferente das farmácias e da importação, onde todo mundo está jogando o mesmo jogo, cada associação tem um tipo de decisão, um juiz liberou algo ou não. Então, cada uma é um microcosmos, digamos assim.
E aí, mas me conta um pouco, como que tá? Ainda continua sendo importação, farmácia e associação? E de quanto subiu a associação? Hoje a gente tem, depende do mês, associação, depende do mês, farmácia e depende do mês importação. Então as farmácias, elas têm, nos últimos anos, crescido acima das importações, até pelo direcionamento que a Anvisa tem dado para esse mercado, que é um direcionamento que o nosso grande foco absoluto é a RDC 327 e a 660 ela só existe e a gente meio que fecha o olho, sabe? Então esse é o posicionamento oficial deles nos últimos anos. Então, com Claro relação que isso impacta, né? Isso impacta muito, porque, primeiro, esse tipo de abordagem é uma abordagem totalmente caolha, no fim das contas, porque a gente sabe ainda que as farmácias, elas têm produtos muito limitados, elas têm atuação muito limitada, elas têm, enfim, uma série de problemas ali. E, ao mesmo tempo, isso gera uma insegurança para as empresas que são mais de 600 que estão na importação, que estão gerando emprego, que estão fazendo uma série de coisas aqui nesse sentido, e que simplesmente não tem esse abraço jurídico, ou abraço, digamos assim, da agência, de uma maneira a regulamentar de uma forma mais ampla e escalável esse mercado. Então acaba que a Anvisa ela tem dado esse grande foco para 327 e muitas vezes, que nem eu falei, com vários pseudo-ataques. Então, teve um diretor da Anvisa que numa call aleatória quis pautar para basicamente extinguir a RDC 660. Ele quis pautar... Daniel, né? O Daniel Pereira, exatamente. Vamos dar nome aqui. Vamos dar nome aos bois. Porque de longe, dentro da Anvisa, o maior nome de que oferece resistência hoje. Por isso que essa entrada desses outros diretores, que tem um histórico mais robusto e mais coerente com relação ao tema, são absolutamente positivos para que essa interlocução ande de maneira mais saudável com a agência. Dito isso, né, não vou ficar também aqui só falando mal da Anvisa. A Anvisa é uma das agências reguladoras mais importantes do mundo, né, com a maior barra do mundo, em cannabis disparado, mas em outros setores também. E eles têm 1/3 da mão de obra que eles deveriam ter. Literalmente 1/3, né? Eles chegaram a ter quase 5.000 servidores, hoje eles têm 1.000 e poucos. Então acaba que... E cannabis é uma vírgula para eles. Né? Eles estão vendo suplemento, eles estão vendo uma vacina, sabe assim? Tipo, então... Coisa barra pesada. Coisa barra pesada. E cannabis, putz, é a menor parte mais barulhenta da vida deles, no fim das contas. É isso. Exatamente. E assim, Tio, eu tô particularmente interessada em saber dos números também relacionados às associações, porque esse é um subnicho muito difícil de mensurar, né? Todo dia tem associação aparecendo e também fechando. Então eu queria que você atualizasse pra gente quantas associações existem hoje no Brasil e quantas delas têm algum tipo de autorização de cultivo coletivo. A gente tem no nosso mapeamento mais de 300 associações no Brasil. E aí, quando a gente fala associação, a gente está falando em um amplo espectro. Tá? Tem associação que não fornece óleo, ela fornece assistência jurídica, sabe? Então a gente tem muitas e muitas esferas e atuações de associações diferentes. E quando a gente isola, por exemplo, por região, isso fica mais claro ainda, porque a gente tem regiões, como por exemplo o Nordeste, que tem associações muito grandes e muito fortes com relação a plantio, a distribuição de produtos e etc. O próprio Sul também tem. A gente tem associações no Norte, por exemplo, que, obviamente, por ter menos gente, você tem escopos um pouquinho diferentes. Então, enfim, cada região tem a sua especificidade. Então, hoje a gente tem mais de 300 associações no Brasil e mais de 200 mil pacientes das associações. A gente tem quase 500 mil de frascos sendo dispensados por associações por ano. 500 mil, Uau. Sabe? E aí é muito doido porque é pensar que cada uma dessas 300 associações vivem o próprio microcosmos. A Associação do Norte não tem a ver com a associação, não é o mesmo escopo de atuação. O juiz, a gente está falando hoje que tem, e aí eu não vou lembrar esse número de cabeça, mas são mais de 10 associações no Brasil que podem vender flor. Você entrar no site da Canect hoje, tá vendendo flor de THC de associação. Ah, tem isso? Não tava sabendo. Pois é. Uau. Então, assim, olha quão longe está do que a Anvisa tá fazendo. Por exemplo, a Anvisa proibiu flor de CBD 2 anos atrás, em julho de 2023, e falou, proibido, ir lá, proibido não sei o quê, a gente quer fazer um negócio hiperfarmacêutico que... Detalhe, tá? A barra da Anvisa para cannabis
não existe em nenhum outro lugar do mundo. É a maior barra de entrada do mundo, disparado, assim. Então, quando a gente compara esse ponto de vista de para onde a Anvisa quer levar o mercado da cannabis no Brasil e as associações, a gente percebe que... E eu não tô falando que as associações estão vendendo flor de terapêutica, também é, né? Mas é outra abordagem, outra coisa do que a Anvisa está se propondo. Então, neste mesmo Brasil, temos essas duas coisas andando no paralelo, e aí como que você vai ter uma unidade sem ter uma lei ampla passando, entre você tentar trazer múltiplos guarda-chuvas de múltiplos órgãos e autarquias para entender, pô, não é só Anvisa, tem que ser Anvisa, tem que ser Ministério da Justiça, tem que ser Ministério da Saúde, tem que ser Embrapa, tem que ser MAPA, tem que ser o Ministério Público, todas representantes de todo mundo tem que estar ali para decidir, né? É um balaio de gato, realmente, assim, eu fico pensando em vocês aí com esse trabalho de identificar, de entender, de contextualizar, de analisar. Cara, assim, realmente obrigada pelo trabalho de vocês, viu? É bem complexo. É complexíssimo, gente. Assim, a gente tem que dar muito valor para esses dados, porque realmente não tem Kaya Mind nem na América Latina, sabe? Assim, é a maior. E eu vou ficar aqui babando o ovo de vocês, porque vocês merecem. Agora, Ti, outro processo desafiador é justamente identificar e contabilizar os projetos de lei de esfera municipal, estadual e até federal que tratem de cannabis, né? Perfeito. Queria saber se vocês trazem isso nesse anuário. Sim, a gente vai trazer sim. Vou cantar alguns dados aqui que também acho que são relevantes para o nosso papo. Hoje no Brasil a gente tem só 5 estados que não passaram alguma lei via SUS. Eu não estou falando que esses estados já estão fornecendo. Porque uma coisa é passar a lei, outra coisa é operacionalizar tudo isso, né? Porque a gente vai falar, a gente pega o caso de São Paulo, legal. Já estão com o produto, não vou nem entrar no mérito de como foi a licitação da cidade de São Paulo, porque foi, enfim, bem shade, mas ok. Mas qual que é a grande questão? Não adianta você ter, como Estado, o estoque, o produto para dispensar, se você não educou os seus... A gente volta naquilo que a gente estava falando do gargalo do mercado. Se você não educou os médicos da rede pública em quais momentos eles podem prescrever, como que eles podem, qual que é a dosagem, para quais casos, quais canabinóides. Há uma educação completa a ser passada para esses profissionais para que eles se capacitem para conseguir fazer isso de maneira eficaz, porque senão sabe o que vai acontecer? Ele vai prescrever aleatoriamente para uma pessoa, uma dose nada a ver para uma pessoa que ele nem sabe. Isso não vai dar certo, ele vai parar de prescrever, porque ele não tem a educação e aí a gente fecha esse ciclo. Então, é bem relevante que... Então a gente tem 5 estados no Brasil que não passaram nenhuma lei de SUS, um deles, inclusive, Minas Gerais, que é engraçado porque Minas, em vários setores, é uma das maiores potências do Brasil. Mas eu acho que hoje, inclusive, saiu a notícia de que acabou de passar na Assembleia... Porra, não sei se na Assembleia Legislativa, mas pelo que eu tenho, acabou de passar. Então, assim, 4 estados. Que legal. Nossa, eu vou até ver porque, assim, uma coisa é tá em tramitação, outra coisa é tá aprovado, etc. Mas eu vou até ver isso para atualizar, inclusive, o dado que a gente vai soltar no anuário, porque como o anuário sai em novembro, ainda dá tempo. Legal, bem bom saber. Super. Então, a gente tem esses 5 estados e a maioria dos estados que já passaram uma lei ainda não passaram a lei. Eles só passaram a lei, entendeu? Eles ainda não estão, não teve essa licitação, eles não estão com os produtos, essa capacitação de profissionais ainda está longe de acontecer. Então andamos muito, assim, nos últimos anos, principalmente pós-São Paulo, obviamente, né? Mas a gente teve um efeito em cadeia em massa no Brasil, onde é isso, a maioria dos estados já passaram algum tipo de lei, alguns mais limitados, outros mais abertos, mas a gente ainda não tem na prática isso sendo dispensado de maneira em escala, né, dentro da rede pública, com os médicos sabendo e etc. Então a gente ainda está nesse momento de transição. Mas já é ótimo, né, saber que tantos estados assim, que as leis estão pipocando, eu acho que, né, assim, a pressão ali pro federal tá forte, né, acho que em breve a gente vai ter boas notícias em relação a isso. Sem dúvida, eu até estava falando com alguns deputados ali da LESP, enfim, do governo de São Paulo, porque teve uma diferença, né, o governo de São Paulo passou isso já faz, sei lá, 2 anos, se não me engano, começo de 23, se não me engano. E aí eles passaram, só que eles passaram quando eles passaram super restritivo para 3 doenças raras, então que na prática ia afetar
de novo, andou, mas na prática ia afetar muito pouca gente. Só que a cidade de São Paulo não. A cidade de São Paulo, a licitação foi para todas as condições médicas possíveis. E aí, falando com o pessoal do governo, eles falaram, isso pra gente é massa, porque tá pressionando a gente a ampliar essa possibilidade de condições médicas que são atendidas. Uma vai levando a outra, né? Exato, uma vai levando a outra. Ti, tem um dado interessante que eu sei que vocês também levantaram, que é sobre o quanto o Brasil tá deixando na mesa ao não regular o cultivo de cânhamo para outras finalidades industriais, né? E é um número que chega também à casa do bilhão, certo? Certo, então, vamos lá. A gente faz um acompanhamento, né, ano a ano, porque lá em 2021, que a gente soltou a nossa projeção para o cânhamo, com base em como, né, as coisas aconteciam ali em 2021. Então, para dar rapidamente uma noção, ali em 2021, a gente ainda já tinha países plantando cânhamo, mas eram poucos, em escala, né? E esses países que estavam plantando cânhamo eram os países, de maneira geral, países ricos, né? Países, enfim, imperialistas, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Países, né? Estados Unidos, Canadá, esse tipo de coisa. E eles plantavam, por exemplo, o perfil do plantio de cânhamo nos Estados Unidos em 2021 era de quase 70% do plantio voltado para flor de CBD, e aí grãos, fibras, etc. Eram nada ali. Pedacinho. Pedacinho, diferente da China, por exemplo, que planta em massa 70 mil hectares por ano, mas tudo voltado para a indústria, né? Para a indústria deles, eles não exportam nada. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, esse era o perfil do plantio. E aí, para quem não sabe, né? Se você está plantando cânhamo para extrair as flores, né, para fazer óleo ou qualquer coisa com as flores, é um tipo de plantio muito específico que ele custa muito mais caro e tem um retorno por hectare também muito maior, né? Por quê? Porque você tem que fazer um plantio só de mudas fêmeas, esse plantio ele tem que ser espaçado porque as plantas elas precisam tomar muito sol porque você quer engordar os buds, você tem que dar muito não, mas você tem que dar um mix ali de fertilizantes diferente, enfim, tem toda uma complexidade, você tem que garantir que a umidade tá boa, que a insolação tá boa, que o solo tá... Enfim, é bem mais chato, né? Bem mais... a barra é bem mais... Trabalhoso mesmo. Porque você tá plantando para fazer um remédio, tem que ser trabalhoso e tem que ser tudo controlado. E aí, conforme os anos foram passando, outros países começaram a ter um plantio de cânhamo mais acelerado e mais robusto. Países principalmente da América... eu tô falando aqui, né, vários países, mas tô focando aqui nos nossos vizinhos da América do Sul. E na América Latina no geral, mas... Colômbia, Paraguai, enfim, a gente teve pipocando aqui vários países que, né, a gente sabe que pro Paraguai plantar alguma coisa, a mão de obra, tudo é muito mais barato do que você plantar no Texas ou você plantar nos Estados Unidos da Califórnia, sabe? Então, essa entrada de países que conseguem fazer uma matéria-prima mais barata acabou tendo um impacto direto no plantio de cânhamo, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, se você pega em 2020, os Estados Unidos plantavam 30 e tantos mil hectares por ano, hoje eles plantam 15, 16, 18, depende. E isso já chegou a 9. Então, teve um green rush, que a gente chama, de, nossa, todo mundo vamos plantar cânhamo, e a galera acabou quebrando a perna, porque é diferente de você plantar e ter uma demanda já educada para consumir esses produtos, demora um tempo. Então acabou que a entrada desses países que conseguem fazer essa matéria-prima mais barata impactou e mudou o próprio estilo de plantio dos Estados Unidos. Então, por exemplo, hoje os Estados Unidos, 30% do plantio deles de cânhamo só é voltado para flor. Lembra que eu falei que era quase 70%? Hoje é só 30%. Hoje a gente tem... Por quê também, né? Porque outros produtos nesses anos foram pesquisados, foram desenvolvidos, né? Os Estados Unidos tem um P&D muito forte, então eles acabam criando coisas novas a partir da matéria-prima, e isso vai mudando também a abordagem, o desejo, né? Final lá isso. Também. Perfeito, o desejo final. A gente sabe que os Estados Unidos são mestres em empurrar produtos que eles venderam, né? Em fazer esse marketing. Então, o que eu acho legal também, né, de um ponto assim, eu adoraria ver isso acontecendo no Brasil, porra. Então, gente, com essas sábias palavras e expertise de Thiago Cardoso, a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente.
Demos aquele break rapidão aqui para te fazer alguns convites. O primeiro deles, para você assinar a newsletter do Cannabis Hoje, que acaba de sair do forno com conteúdos únicos, exclusivos, trabalhados com muito amor e que, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A gente já tá na edição 83 da News e a cada fim de mês, gratuitamente, você pode receber ela no seu e-mail. Só que para isso, é preciso ir lá no cannabishoje.substack.com e assinar. É grátis e maravilhosa. Eu também quero te convidar para ler e ouvir a entrevista com Matheus Aleluia, uma das vozes que eu mais amo nesse mundo, a voz dos Chincoans, numa entrevista histórica publicada na edição da semana da revista Brisa. Então é só ir lá em brisa.com.br ou, depois de ouvir esse episódio, você pode buscar aqui mesmo nesse aplicativo onde você está escutando, pelo Saindo da Estufa, que é o podcast onde você ouve as entrevistas que a gente faz lá na Brisa. Pronto! Agora voltemos ao papo com o Thiago, que tá bom demais. Estamos de volta com o Thiago Cardoso, que todos os anos, ao lado da Maria Eugênia Riscala, produz os dados mais esperados pelo mercado no anuário da cannabis medicinal da Kaya Mind. Então, Tia, eu queria saber se nesse anuário de 2025 tem algum recorte novo que vocês trazem assim nessa edição e que não tenha sido ainda trabalhado em outras edições do relatório. Boa, legal. O nosso relatório, ele tá sempre em evolução, né? O que isso quer dizer? Como a gente tem, que nem a gente falou, por exemplo, 3 anos atrás, a gente tinha um molde diferente, por exemplo, da RDC, que hoje é a 660, etc. Acaba que a gente tinha dados muito menos complexos ou dados muito mais superficiais, digamos assim, do que a gente tem hoje. Por quê? Porque eu costumo brincar, né? A gente fala bastante com os representantes da Anvisa e eu costumo brincar com eles que eu tenho dados da Anvisa que nem a Anvisa tem. Porque não é o dado cru, entendeu? A gente recebe, por exemplo, um monte de base deles todos os meses e recebe também do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, da Siscomex, dos portos e aeroportos, e cruza tudo isso. E tem que cruzar. Exato, tem que fazer o tratamento. E esse é o ouro, né, de vocês, esse entendimento, é saber colocar tudo isso junto, que eu admiro pra cacete. Perfeito, é isso aí, porque as bases elas vêm todas sujas, elas a princípio elas não se conversam, então tem que ter toda esse ETL que a gente chama, né, essa metodologia que a gente passa esses dados numa cadeia de tratamentos e a gente consegue ter um output ali que a gente quer. Então, a gente tem dashboards, a gente tem anuários, a gente faz pesquisa e tudo isso deriva da mesma base de dados, que a gente está sempre acompanhando e sempre melhorando e sempre conseguindo recortes novos e sempre, a gente vai... a gente briga muito com a Anvisa, por exemplo. Briga no sentido de a gente faz uma requisição, eles negam, a gente apela para a segunda instância, eles negam, a gente apela para a terceira instância, eles negam, aí a gente vai para a CGU e dá certo. E aí, porque a CGU é um órgão mais independente. Tanto é que a Anvisa é hoje o órgão, não por conta da CAI, obviamente, mas é o órgão com a menor taxa de resolução de lei de acesso de informação de todos do Brasil, do mesmo porte que a Anvisa, obviamente. E aí vocês botando pra quebrar, falando, não, vem cá, me dá esse negócio aqui. Lei de acesso à informação, a base pública ela tem que ser pública, não é mesmo? E quem ganha é a gente. Exato, a gente tenta tratar. Então, tudo isso para voltar para sua pergunta, que é sim, a gente vai ter alguns recortes específicos de pacientes, principalmente de médicos, uma coisa nova que a gente está colocando, não é nova, mas que a gente está dando muito mais peso esse ano, que a gente, enfim, foi super criticado nos últimos anos, com razão. A gente está dando um peso maior para os dentistas, porque eles falam, dentista também pode prescrever. Tem 600 mil médicos no Brasil, 450 mil dentistas. É quase a mesma coisa. A gente também tem que ter essa educação. Tem pouco dentista que prescreve, então, vocês têm essa responsabilidade. E aí a gente entendeu que, óbvio, faz total sentido. Então a gente está dando um peso maior para essa entrada de dentistas, porque, dentistas hoje são responsáveis são a 5ª maior especialidade do Brasil que prescreve cannabis. Então são uns aliados muito grandes e tem um potencial de escalabilidade de verdade muito maior que médico, porque tem 6 mil neurologistas no Brasil e 450 mil dentistas. Então é um caminho aí de expansão que hoje é totalmente subutilizado pelas marcas e pelos próprios, os próprios dentistas, porque
isso é algo novo no dia a dia deles, né? Enquanto médicos, tem médico no Brasil prescrevendo cannabis desde 2012, sei lá, o Eduardo Faveré, por exemplo, dentistas isso começou a ser algo falado e efetivamente trazido agora, faz 2 anos. Então, é uma atuação mais limitada, né? Que é mais, tipo assim, do que o médico, por exemplo, né? Claro que a gente tá falando de, boca, então a gente tá falando se você tiver com dor, você não dorme, você fica estressado, você fica com você. Então é toda uma né? É toda uma questão por trás. Mas tem isso. Então um enfoque muito grande em dentistas. A gente roda todo ano, né? Uma pesquisa com associações. E é muito legal porque a gente sempre trouxe as associações em destaque em tudo que a gente fala, mas as associações, né, a gente sabe, elas têm seu receio ali, tem, né, enfim... De abrir, né? De abrir até por onde, né, de onde elas partem, né? Eu também faria a mesma coisa, sendo sincero. Claro. Mas a gente... Tem que se proteger, né? Tem que se proteger. Mas o que eu achei muito interessante é que esse ano, né, dado o que saiu lá do STJ no ano passado, a gente teve basicamente 3 grandes, a partir disso, fora o que vai sair agora da Anvisa, mas a gente teve 3 grandes manifestações de órgãos públicos sobre isso. A gente teve a União, que soltou um documento lá super legal, que é super abrangente, falando, todo mundo tem que entrar. E aí nesse documento eles citam o dado de associações do anuário, e aí isso fez com que a gente tivesse uma hiperaceitação. Então a pesquisa que a gente rodou esse ano foi de disparado a que teve maior número de respostas, aí as associações respondendo, quanto que elas plantam área, número de associados, quanto que elas cobram, quais são os produtos, enfim, tudo bonitinho, porque elas entenderam também que para elas estarem no jogo, elas precisam também mostrar que elas estão fazendo um negócio bom. Que importante isso, que muito importante. Fico muito feliz que elas tenham entendido isso, porque... elas precisam entrar no jogo, e entrar no jogo é justamente colar junto com a CAIA, porque a CAIA vai acabar na mesa de todos os definidores, decisores, né, criadores das leis no Brasil. E Ti, além do anuário, que já está indo, se eu não me engano, para a 4ª ou 5ª edição, a CAIA está em constante contato com os diversos players do setor, o que me faz acreditar que vocês têm uma visão realmente 360 da cannabis no Brasil. E faz também querer saber, Ti, quais são as principais questões do setor hoje, né? Então, quais as maiores preocupações das empresas que atuam nas farmácias, das que atuam via importação, das próprias associações e também dos médicos prescritores? Acho que até voltando um pouco, né, no que eu tinha falado, acho que no comecinho, que é importante. Então, a gente a gente tem cliente, da 660, de associação, da 327, do setor de tabacaria, que é um pouco, outros gargalos e outras preocupações, obviamente. Mas pensando no medicinal, a gente tem a dificuldade do convencimento, da fidelização, na verdade, de novos profissionais da saúde, assim, como a preocupação número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 de todas as empresas hoje do medicinal, que vendem produtos do medicinal, tá? Porque é onde hoje é alocada grande parte da verba dessas empresas, porque é muito caro. Um representante, ele pode ser muito bom ou muito caro, né? Porque, se você tem que pagar a gasolina do cara, você tem que pagar o dia do cara, etc, pra ele convencer 4 médicos por mês, 4 médicos por dia, mas no fim convencer 1 médico por mês, você tá falando que você gastou um representante bom, ele te custa de, sei lá, qualquer coisa entre 5 e 20 mil reais por mês, entendeu? E aí você não precisa ter você precisa ter dezenas. E aí, né, a Biolábia, por exemplo, a Hypera tem 50, 60 mil representantes na rua, oferecendo, sei lá, Tilenol e cannabis. Então eles não precisam montar uma operação, falando de farmácia, né? Eles não precisam montar uma operação porque eles são empresas que não são empresas de cannabis. São empresas de saúde ou né, de farmacêuticas que... Saúde não, né? Farmacêuticas que trazem... Enormes, gigantescas, que faturam 10 bilhões de reais por ano, que uma vírgula ali deles é cannabis. Então eles pegam esses mesmos caras que estão levando Metamucil, Benegripe,
Tilenol, tarja pretas e fala, ó, agora você vai também colocar cannabis na sua maletinha que você vai já visitar no médico. É diferente de uma empresa que nasceu para vender produtos de cannabis. Como é o caso da Easy Labs, que tá na 327 também. Muito diferente da Xê, por exemplo, da Biolab, da Ipera, da Prati, de todas essas. Então, hoje, tanto as empresas, essas gigantescas que eu tô falando, elas têm a mesma dor hoje em dia, que é, elas levam esse cara, esses 50 mil representantes, elas levam esse cara no médico e o cara dá apresenta a cannabis pro médico e o médico até prescreve a primeira vez. Só que esse cara, esse representante, ele não tem conhecimento de cannabis, é muito específica, muito específica. Não é um Tilenol, o representante ele não vai chegar no médico e não vai falar assim, ó, 3 gotinhas de dia para criança, se for adulto, 5 gotinhas, se dor de cabeça. Isso não existe no mercado da cannabis. Então, o representante tradicional, ele não consegue passar nessa visita que ele tem que falar de metamocil, de Tilenol e de cannabis, ele não consegue educar o médico a ponto de o médico saber o que tá fazendo, ou minimamente, ó, busca isso, busca aquilo, tem tal curso, a gente dá tal material, enfim, isso não existe. Então acaba que a gente vê muitos médicos da 327 prescrevendo a primeira vez, e aí ele não sabe como prescrever, ele não sabe para quê, né? Ele não sabe se vai dar certo ou não, ele prescreveu 2 gotinhas de CBD isolado, obviamente isso não vai dar certo, obviamente o paciente vai ter gastado uma grana, porque é caro, e não vai ter visto efeito, e aí isso vai gerar um atrito entre o médico e o paciente, o paciente vai falar, pô, não vou tomar isso porque não dá certo, o médico vai falar, pô, não vou mais prescrever isso porque não dá certo. Claro. Então volta nessa questão de educação médica de longo prazo e fidelização, porque, ó, vamos só pegar números por alto. Hoje a gente tem 640 mil médicos mais ou menos no Brasil. Sem falar tudo que eu tô falando de médico é a mesma coisa para dentistas, tá? Mas são escopos um pouco diferentes. Hoje a gente tem 640 mais ou menos mil médicos no Brasil. Tem mais de 400 mil estudantes de medicina que vão se formar nos próximos anos. E a projeção é que em 2032 a gente tenha 1.200.000 médicos no Brasil. Nenhum deles está aprendendo sistema canabinoide na faculdade. Então, pô, você pega um médico que tem 50, 60 anos, que pratica medicina alopática há 40 anos, que estudou em qualquer faculdade, que nunca viu isso, vai chegar um cara e vai falar assim, ó, cannabis serve pra tudo. Peraí, entendeu? Tipo, esse convencimento é muito difícil. Então, essa jornada de convencimento, de educação, de trilhas de educação, de materiais de apoio, de ter um farmacêutico respondendo dúvidas do médico posterior, tudo isso demora muito tempo e as marcas não estão fazendo de maneira efetiva. Precisa ser muito bem amarrado, né? Porque senão é isso, é uma gastança de dinheiro e de tempo, perda de tempo e dinheiro. Exato. Ainda sob a ótica privilegiada que a Kaia tem, e falando da evolução dessa indústria, me conta quais são os gargalos que você enxerga e poderiam ser alvo dos empreendedores, né? Que estão querendo entrar nesse ramo. Tem, acho que 2 abordagens aqui, né? Que a gente pode responder essa pergunta. Acho que a primeira abordagem é a de como o mercado está hoje, né? Que que a gente já tem muita gente tentando resolver esse gargalo gigantesco que eu falei, por exemplo, da educação médica. Então, pô, quantidade de plataforma, curso que está surgindo no mercado, no Instagram, é gigantesca. Só que é isso, é a venda de curso. É uma plataforma que na prática não tem toda essa amarração sendo feita, né? Hoje a gente tem no mercado da cannabis medicinal algumas dessas particularidades. Então vamos lá. A gente sempre costuma falar, né, que a gente tem a atividade final em si, a venda de produtos ou o consumo de produtos. Aí tô falando do medicinal, mas estou falando isso, por exemplo, para cannabis fumada, normal, para uso adulto. Então, por exemplo, pô, a gente sempre fala isso muito para os nossos clientes. A atividade final de fumar maconha, ela, como consumidor não é, mas tipo, isso aí pode ser ilegal. Mas toda a cadeia que gira em torno disso, não é. Então, pô, legal, a maconha em si é ilegal, mas a seda não é, o chavador não é,
representante ou distribuição desses produtos, não é a produção de tabaco, não é de seda, cuia, de você fazer, por exemplo, que seja uma empresa para fazer um marketing disso tudo, né? Porque para você fazer marketing de tabaco ou de cannabis é um desafio. É um desafio hiper complexo, porque é hiper regulamentado. Tabaco eu acho super certo. Cannabis tem os meus pontos, mas não vou nem entrar nesse mérito também. Então, para navegar nesse mundo, por exemplo, do marketing, é super difícil. Tanto é que tem hoje, por exemplo, a Trima, que é da Elif, ela surgiu por conta disso, entendeu? Ela falou, pô, é um mercado super difícil de navegar, em termos de marketing, da meta derrubar conta, de uma série de questões. Eu manjo do mercado e eu sou formado em marketing, eu consigo fazer essa linha que faz sentido. Desculpa, ou não. Ou a gente tem empresas por exemplo, jurídicas, que podem dar suporte nas empresas que quiserem, sei lá, judicializar, ou nas empresas que quiserem expandir para outros países de tabaco, por exemplo. Então, acaba que a gente tem... a minha dica nesse sentido a cannabis ela é tudo, pensando em como o mercado está hoje, tá? Que é aquela primeira ótica que eu falei. A minha dica a cannabis ela é tudo, e tentar identificar quais são esses grandes pontos que estão acontecendo, que mesmo que a atividade final seja ilegal, mas identificar tudo que em volta mexe, aí é isso, tipo, o em volta de desenhar a seda até você fazer a logística disso. Pô, você pode ser uma empresa de logística que faz transporte e tá no mercado da cannabis. Então, tem muitas e muitas abordagens. Então, essa é a primeira. A segunda é o futuro da cannabis no Brasil. Então, a gente tá falando hoje que, pô, a gente só tem medicinal, mas dia 30 a gente pode... eu não acho que vai acontecer, tá? Mas dia 30 a gente pode ver que, na verdade, a gente vai poder plantar pra fibra da indústria, pra fazer camiseta. Aí, pô, você pode abrir uma marca de camiseta de canho. Já pode, mesmo né? Que não seja no dia 30, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, exatamente. A regulamentação do industrial não é uma questão de ser, é uma questão de quando, porque isso aconteceu no mundo inteiro, está acontecendo, e o entendimento tanto da sociedade quanto de órgãos públicos está amadurecendo. Então, que nem eu falei, a Embrapa e o MAPA já falaram que colocou na terra tem que usar a planta inteira. Eles já falaram isso, então isso já vai de encontro com o que a Anvisa falou, de cara. Então, quando que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer, de qual maneira, se vai ter muita gente que vai poder ter a licença para o plantio ou não. Isso é outra história, mas, pô, a gente tá falando que esse mercado ele pode desbloquear várias áreas nos próximos anos, a depender de como isso for feito. Então, pô, quem quer entrar no mercado, vai entrar com o que tá agora ou vai entrar com essa possibilidade futura, entendeu? Então é difícil de julgar. Tem que acompanhar o mercado, para entender para onde o mercado tá, ter essa leitura de para onde o mercado tá indo, né? A Caia surgiu com base em um mercado futuro, não no mercado que existia ali em 2020. Então, quanto que você quer arriscar, né? Óbvio, quanto de dinheiro e que você tem para se sustentar nessa arriscada. Tempo e vida. Tempo claro. e vida e até o mote da coisa, sabe? Porque, pô, hoje a gente a gente trabalha muito, muito mais do que a gente jamais trabalhou na vida, eu e a Maria, mas a gente deita a cabeça no travesseiro tranquilo, sabe? Eu não vendo mais fralda, eu faço um negócio que eu sei que eu tô ajudando o Brasil a ir pra frente. Então tem esse toma lá da cá, digamos. Maravilhoso, muito feliz de vocês terem saído aí da venda de fraldas, que pra quem não sabe, eles foram eu não sei nem falar o nome, P&G, P&G eu consigo, porque como é que fala esse T? Procter & Gamble. Procter & Gamble. Tá, então Ti, chegou a hora dos quadros, bora lá? Bora. Qual é a sua regulação ideal para o Brasil? Ou então, o que não pode faltar na sua regulação ideal? Acho que eu tenha talvez nesse sentido uma opinião talvez radical e talvez polêmica, no sentido de, para mim, precisa existir a regulamentação de todas as drogas. Todas as drogas. Citando Carl Hart, né? Tipo, álcool e tabaco viciam mais que crack. Só que quem usa crack no Brasil é gente que tá no mundo, né? Gente que tá em situação de rua, que não é que o cara, a vida dele tá toda bem, que tá tudo certo, que ele tem... E aí ele vai lá e de fim de semana usa crack. Não! É o cara que tá... ele precisa fugir da realidade dele. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade 100%. Então, há essa questão socioeconômica muito ligada ao consumo de substâncias. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa
as drogas legalizadas hoje são as drogas que mais matam no mundo, em número de pessoas. Disparado, tabaco e álcool, nossa senhora, fora casos de violência que álcool não gera, fora uma infinidade de coisas aí que a gente consegue falar. Então, pra mim, não funciona proibir. Porque, né, vamos citar o exemplo dos Estados Unidos com Al Capone, porque, pra quem não sabe aí, gente, todo mundo já deve ter ouvido falar de Al Capone, mas em qual contexto dos Estados Unidos que o Al Capone surge? Na proibição do álcool. Por quê? Porque você vai me falar que alguém vai parar de tomar sua brejinha e sua cachaça porque o governo falou que não? Isso é verdade com todas as substâncias. O proibicionismo, na verdade, é fechar os olhos para o problema e atacar esse problema de uma ótica que é enxugar gelo. É guerra às drogas. É enxugar gelo, pô. A guerra às drogas vence há quantos anos a guerra às drogas, sabe? Todos os anos a droga vence a guerra às drogas. Porque não adianta você ir lá e, parar o maconheiro que tá usando maconha na praça. Isso não adianta nada. Isso perde um puta tempo de todo mundo, sabe? Então... Tempo e dinheiro, né? Inclusive nosso, nos nossos impostos. Exatamente. Agora, Ti, Cannabis Indica. Sugere pra gente uma pessoa ou conteúdo, alguma coisa bacana relacionado a esse tema que você gostaria de deixar aqui pra nossa audiência. Tem muita gente, talvez eu vá até falar de um contexto até mais amplo, até saindo um pouco da cannabis, mas uma pessoa que eu tenho acompanhado muito e tem ideias muito que, enfim, eu acho extremamente cabíveis pro Brasil e que implementadas teriam um impacto direto na abordagem da cannabis, que é o Jones Manuel. Não sei se você já ouviu falar ou conhece ele. É um ativista de causas sociais no Brasil, no geral. Ele, inclusive, tá querendo sair para presidente ano que vem. Mas eu recomendo muito o consumo dos materiais dele. Porque, de novo, tá? Ele não fala diretamente sobre cannabis, mas ele fala de segurança pública, a mobilidade, enfim, várias coisas de uma maneira muito ampla que teriam um efeito direto no nosso mercado. Vai estar aqui na descrição do episódio também os links para encontrar o Jones Manuel, mas eu também preciso dos arrobas e contatos e maneiras de encontrar, de chegar até você, Thiago, e até a Caia, né? Quem quiser fazer parceria, enfim, conte pra gente. Vou passar da Caia, tá? Porque eu como um bom estudioso de redes sociais, uso muito pouco redes sociais. Essa que é a grande verdade. Porque, muito enfim, bom. Eu sou um pouco noiado com os dados, né? Obviamente, não poderia ser diferente. Mas uso muito pouco redes sociais. Eu, né, pessoa física, Thiago, né? Mas os arrobas da Caia são @caia.mind, @caia.doc e @caia.biz, né? A gente tem esses 3 braços. Caia.biz direcionado para tomadores de decisão das empresas, Caia Doc para profissionais de saúde e Caia Mind para o público geral. E aí cada um tem a sua abordagem, linguagem, etc. Para cada um desses grandes setores. A gente está sempre em feiras, enfim, posso passar meu contato no celular, o celular da Maria também. Eu vou deixar ali o link do LinkedIn de vocês, porque ótimo, eu acho que também, tá, né, tem esse trabalho bacana aí de vocês no LinkedIn e tem ali um contato direto e tal. Super. Então, Ti, dos melhores episódios dessa temporada, com certeza. Eu não tinha a menor dúvida disso, eu tava só esperando a gente chegar nesse momento que os dados já estão mais consolidados pra te chamar aqui, mas já quero vocês de novo, né? Maria, por exemplo, veio na primeira temporada, precisa voltar. Sim. Então, quero muito te agradecer, tempo, disponibilidade, essa abertura e esse papo reto que a gente quer e precisa na cannabis. Valeu demais. Pô, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Então, que nem eu falei, a gente ouve todos os podcasts, acho um trabalho essencial, fundamental, assim, o que você está fazendo nos últimos anos e principalmente agora com esse podcast maravilhoso, do melhor podcast do mercado disparado, sem dúvida. Depois do Caia Talks. Junto com o Caia Talks, vai, vamos. Junto com o Caia Talks. Pronto, junto com o Caia Talks. Ai, gente, que maravilha. Tô muito feliz. Então, você que tá ouvindo a gente, fica com a gente e até a semana que vem. Beijinho. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo,
deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!